Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de matemática da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Érica e na aula de hoje nós vamos falar sobre função do segundo grau, certo? A função polinomial do segundo grau ou função quadrática, ela vai ter várias aplicações. É isso que nós vamos ver aqui na tela, né? Principalmente na disciplina de física, né? Em questões relacionadas à física. Vocês vão ver, inclusive, nessa série, né? E também nas videoaulas que estão sendo gravadas com o professor Márcio, questões relacionadas a lançamento de projéteis, que a função do segundo grau, ela representa bem esses lançamentos, e aí nas questões vocês vão ver, né, a função do segundo grau. Na biologia, né, em questões mais avançadas, no processo de fotossíntese também é representado por funções de segundo grau. Na administração e na contabilidade, quando a gente fala de receita, de lucro, de gastos, prejuízos, a gente também trabalha com a função do segundo grau, certo? E na engenharia civil, quando a gente trata das construções, acaba que a forma como as questões aparecem também utilizam a função do segundo grau, certo? Vamos entender agora por que ela tem essa nomenclatura, né? Por que é do segundo grau, certo? É do segundo grau porque o termo de maior expoente do polinômio que forma essa função, ele vai estar elevado ao quadrado. Então, sempre que eu observar uma função que ela é polinomial, né, ela apresenta um polinômio, eu vou observar se ali no termo, o expoente que tem o maior grau, ele vai estar elevado ali no expoente 2, ou seja, no grau 2, né? Por isso que esse nome aí do segundo grau. Observe aqui esses exemplos, a gente tem aqui três funções, né? A primeira, f de x, é igual a 3x elevado ao quadrado, menos 2x mais 5. A gente tem aí um polinômio, né, de 3 termos, e o termo que tem o maior expoente, ele está elevado ali ao quadrado. E vai acontecer a mesma coisa aí com as demais funções. Ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 9. Esse polinômio já tem aí 2 termos, né? Mas o termo de maior expoente, ele vai estar também elevado ao expoente de grau 2. E na terceira função também, certo? Então, é por isso que nós chamamos de função do segundo grau. Vamos entender agora, em termos matemáticos, qual é a definição da função do segundo grau. Então, chama-se função do segundo grau, qualquer função. Aí vamos lembrar o que é a função. É uma relação entre dois conjuntos, certo? Dada por uma lei de formação. E nesse caso, a lei que forma a função do segundo grau é essa que aparece aí na tela. F de x, né? Então a função está ali em função do valor de x, ela vai variar de acordo com o x, né? Se eu mudar o valor de x, a função também muda de valor. Então, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. A variável aí é o x, e o a, o b e o c, eles são chamados coeficientes, eles são números reais, né, que vão mudar e aí vão apresentar aí várias funções para a gente, né? O a, o b e o c são números reais, mas o a ele tem uma condição bem específica que ele não pode ser zero, né? O a ele deve ser diferente de zero. E a gente aqui vai entender por que é colocada essa restrição, por que o a ele deve ser diferente de zero. Vamos imaginar aqui no ax quadrado, né, aqui nessa parte, se o a ele assumisse o valor zero, então eu teria aqui 0x quadrado. Esse 0x quadrado, na verdade, eu tenho ali então uma multiplicação, 0 vezes o x quadrado. Se o zero está multiplicando, se o zero está multiplicando o x quadrado, então esse termo ele se torna todo nulo, né? 0 vezes alguma coisa é 0. Então, essa função que era do segundo grau, se o a assumir valor 0, ela deixa de ser, porque não tem mais ali o termo com o expoente 2, sobra só o bx mais c. Então, a gente volta para aquela função do primeiro grau ou função afim, certo? Então, para a gente garantir que ela é do segundo grau, o a ele não pode ser 0, não pode assumir esse valor, certo? Então, voltando aqui, a gente tem a lei de formação, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. A, b e c são os números reais, e o a deve ser diferente de zero. Essas são as condições de existência da função do segundo grau. E a partir disso, a gente vai identificar aqui abaixo qual das funções, né, apresentadas aí na tela são do segundo grau. Vamos observar a primeira, f de x é igual a 3x quadrado menos 2x mais 5. Tenho ali o coeficiente a, que acompanha o x quadrado, tenho o coeficiente b, que acompanha o x, tenho o coeficiente c, e o a, ele não é 0, o a ali é 3, certo? Então, são todas as condições para ser uma função do segundo grau. Na segunda função, eu tenho f de x igual a 2x mais x quadrado. Ora, eu tenho ali um polinômio que apresenta o termo
com o expoente 2, né? Então é a principal condição de existência da função do segundo grau. Embora o termo C ele não esteja ali claro, né, esse termo independente não esteja aparecendo, ele pode assumir o valor zero. Então, é sim uma função do segundo grau. Já a terceira função, observe aí que a gente não consegue visualizar o termo, né, com o expoente elevado ao quadrado, né? Então, eu não tenho aqui uma função do segundo grau. E no último caso, aqui f de x, né, igual a 0x² menos 2x mais 1, embora o expoente ali esteja elevado ao quadrado, né, ali tem ali o expoente 2 no termo, o a ele assume o valor zero, né, que é a condição, uma restrição, né, então não é, certo? Feito isso, vamos identificar agora os valores dos coeficientes a, b e c nas funções aqui quadráticas abaixo, tá? É importante a gente localizar esses coeficientes, porque mais à frente a gente vai utilizar, né, essa localização para trabalhar com, por exemplo, o gráfico, né, alguns outros elementos da função do segundo grau. Então, é importante identificar esses coeficientes, certo? Lembrando que o a é sempre o coeficiente que acompanha a variável elevada ao quadrado, nesse caso aqui o x ao quadrado. O b é sempre o coeficiente que vai acompanhar a variável ali com o expoente 1, nesse caso aqui o x, né? Quando o x ele não está aqui com o expoente, aqui em cima a gente diz que ele está aqui com o expoente 1, certo? E o c, a gente chama de termo independente, ele é sempre esse coeficiente que não acompanha nenhuma variável, certo? Então o a, nesse caso, ele vai ser menos 2, lembrando que o número sempre vai acompanhar o sinal que está ao lado dele, então a é igual a menos 2. O b vai ser igual a 1, ali eu tenho 1x, certo? Se a letra está sozinha, na verdade, ela está ali acompanhada do coeficiente 1. E o c, ele vai ser o valor 6, certo? Aqui na segunda função, a gente tem raiz de 2, como sendo a. O b, ele vai ser menos 1, porque eu tenho ali menos o x. E o c vai ser 0. Não tenho c, mas então ele está ali com um valor nulo. E na terceira função, você pode dizer, professora, não é uma função do segundo grau, eu não estou vendo ali o expoente elevado ao quadrado, né, o expoente 2, o termo não está ali elevado ao quadrado, mas a gente observa que tem ali no primeiro termo uma multiplicação. Então, vamos ali primeiro multiplicar, certo? Para depois tirar a conclusão se é ou não do segundo grau. Então, fazendo ali a multiplicação, né, o x vezes o x e depois o x vezes o menos 3, eu tenho x vezes x, x² e x vezes menos 3x, e aí eu repito menos 2x, certo? Resolvendo aqui os cálculos, eu tenho x² menos 3x com menos 2x, né, uma soma de dois termos com o sinal igual, a gente soma e repete o sinal. E a gente observou que é sim uma função do segundo grau, só faltava ali multiplicar. E aí, identificando os coeficientes, eu tenho o a igual a 1, que é o valor que acompanha o x², o b é o menos 5, o valor que acompanha o x, e o c, como ele não está ali dito na questão, ele é o valor zero, né? C igual a zero. Agora, para continuar o nosso estudo, a gente vai calcular o valor numérico de uma função quadrática. O que é isso? É eu substituir algum valor no lugar do x para encontrar qual é o valor que a função assume quando a gente substitui determinado valor no x, certo? Vamos ler aqui a questão, né? Muitas vezes não vai vir só ali o cálculo básico, vocês vão ter que fazer uma interpretação para depois resolver, certo? Então, em uma confecção com capacidade ali para produzir 7.000 camisetas mensais, o custo de cada camiseta varia de acordo com a quantidade produzida e é expresso em milhares de reais. Pela função, observe que a gente não tem o f de x, a gente tem o c de x. Esse c porque a gente está trabalhando ali com custo. Então, muitas vezes, o f ele vai ser substituído por uma letra que seja mais apropriada para determinar ali o nosso cálculo. Então, a função é c de x igual a 0,5x² menos 4x mais 9, em que o x é a quantidade de milhares de camisetas produzidas. Ele quer saber qual é o custo para a produção de 2.000 camisetas. Então, repetimos aqui a função. Observe que o x é dado em quantidade de milhares de camisetas e a produção foi de 2.000. Então, eu não vou substituir ali diretamente as 2.000 camisetas. Isso aí é quase que uma pegadinha. Como a quantidade já é dada em milhares, na verdade, eu vou substituir o valor 2, que é 2 milhares de camisetas, certo? Feito essa substituição, onde tem x, eu substituo por 2, certo? Então, eu tenho 0,5 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 9. Faço primeira potência, em seguida faço a multiplicação e só depois eu faço a soma,
certo? Então, ali eu tenho 0,5 vezes 4 dá 2, é a metade, certo? Menos 8 mais 9, sinais diferentes, eu subtraio, repito o sinal do maior número. Então, eu tenho 9 menos 8, 1. O sinal do 9 é positivo. E aí, então, o custo de 2 milhares de camiseta são 3 milhares de reais. Então, eu tenho que o custo é 3 mil reais, certo? É essa a leitura que a gente faz da questão. E aqui a gente vai ver agora outra questão aqui relacionada à física, né, de um lançamento, onde eu já tenho o valor da função e eu vou descobrir qual é o valor que a variável vai assumir para que a função seja igualada a esse valor que a questão me dá. A questão diz assim: uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela expressão h de t é igual a menos 25t² mais 625. Nesse caso aqui vocês observam que o f de x ele foi substituído por h e o x foi substituído por t. Porque o h ele representa a altura e o t vai representar o tempo. Então essas modificações podem acontecer. E aí a pergunta pede após quantos segundos do lançamento a bola vai atingir o solo, certo? Vamos repetir aqui então a função. E aí, qual é o valor que a gente tem na questão? Ele diz que a bola ele alcança o solo, né? Após quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo. Se a bola atingir o solo, então eu tenho uma altura nula, uma altura zero, né? Não, como está em contato com o solo, não há uma altura. Então, é esse o valor que a gente já tem, né, na função, e a gente quer descobrir em que tempo que isso acontece, né? Após quantos segundos. Nesse caso aqui, a gente transformou essa função do segundo grau numa equação do segundo grau, que é quando a gente tem um polinômio aí de grau 2 e está igualado a zero. E aí a gente poderia utilizar aquela fórmula de Bhaskara para resolver. Mas nesse caso, como a gente tem aí só o termo com o coeficiente ali acompanhando t² e depois o termo independente, basta a gente isolar essa variável t que a gente vai encontrar o valor dela, certo? Então, fazendo isso, passando 25t² para o outro lado, igualando a 625. Depois, passando 25, dividindo o 625, né? Então, t² igual a 625 dividido para 25, a gente tem que t² é igual a 25. Se um valor, né, se eu tenho ali uma variável elevada ao quadrado igual a um número, para eu descobrir o valor dessa variável sem que ela esteja elevada ao quadrado, basta eu aplicar a raiz, certo? Então, t é igual a raiz de 25. E nesse caso, o t poderia assumir o menos 5, porque eu sei que menos 5 vezes o menos 5 também dá 25, e o t pode assumir o valor 5. 5 vezes 5 é 25, certo? Mas como a gente está tratando aqui da variável tempo, né, do tempo, então a gente só pode utilizar o valor positivo dessa questão. Então, t é igual a 5 segundos, certo? E aí a gente encontrou o tempo que ela vai atingir o solo. Para praticar, eu vou deixar aqui duas sugestões. Na questão, você vai calcular o custo se a quantidade de camisetas produzidas fosse o valor máximo possível naquele mês. E na questão 2, vocês vão calcular a altura em que a bola se encontra no instante 3 segundos, certo? E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês até o final da aula. Para acompanhar mais aulas, para vocês tirarem as dúvidas a respeito dessa aula também, vocês podem acessar a plataforma Eduque no endereço que apareceu aí na tela de vocês. E é isso, até a próxima aula.